Olá, eu sou Eutímio Carvalho, quero agradecer o carinho de todos por sempre estar por aqui, compartilhando nossos vídeos, comentando e nos prestigiando cada vez mais. A história de hoje é muito assustadora, pois um jovem que gostava de caçar nas noites de lua cheia encontrou uma criatura negra no coração da mata e algo misterioso foi revelado. Venho contar um relato que ocorreu comigo na minha adolescência. Eu, meu pai e minha avó morávamos no interior de uma cidade pequena chamada Iguape, no litoral sul de São Paulo. Eu não vou revelar meu nome para minha própria segurança. Esse evento ocorreu por volta do ano 2000. Eu e meu pai andávamos desentendidos um com o outro, por isso eu passava boa parte do dia em um outro sítio que ficava nos fundos da fazenda, onde meu pai morava com a minha avó. Esse sítio velho não tinha estrada nem luz, e por isso meu pai comprou esse outro na beira da estrada, que já tinha tudo, casa de alvenaria e luz. O velho sítio foi deixado só para a lavoura, pois era um lugar muito isolado de mata dentro. Tinha uma casa velha de barrote e um poço de água cristalina. Eu já era bem acostumado com o lugar, pois cresci ali. Os dias foram passando e eu sempre cuidando da roça que tínhamos por lá. Fui criado naquele sistema antigo que é normal, pescar e caçar. Quase todas as tardes, depois da lida da roça, eu tomava um banho na represa e saía para pescar ou caçar. Assim eu passava os dias, até que chegou a lua escura. Aproveitei para pescar a semana inteira, peguei muitos peixes. Levei um pouco lá para a casa do meu pai e o restante deixei para mim. Na semana seguinte o meu peixe acabou. A lua estava uma beleza para se andar. E assim aconteceu. Terminei o trabalho, tomei o meu banho e fui aprontar a minha janta. Só assim dava tempo da lua subir e clarear tudo. Por volta das 10 horas da noite, peguei uma velha cartucheira e saí na direção da roça, só pensando o que eu iria abater naquela noite. Fui chegando na roça bem devagarinho para não revelar minha presença. Nessa roça sempre vinham se alimentar porcos do mato, tatus, pacas, até às vezes o veado mateiro. Assim eu fui adentrando na roça e, por incrível que pareça, não tinha encontrado nada. Resolvi voltar ao início dela e me sentei próximo a uma velha árvore que tinha caído bem perto daquela roça. Comecei a fazer um cigarro de palha, peguei o fumo. Quando estava fechando o cigarro com a minha faca, comecei a escutar um pequeno barulho, bem nos fundos da roça, onde a mandioca estava velha de plantada e as ramas estavam mais altas do que eu. Rapidamente guardei a faca, peguei a cartucheira e fui bem devagar na direção do barulho. Ainda de longe, comecei a ver algum tipo de animal que brilhava com a lua na cor bem preta. Era tão negro que chegava a brilhar. Fiquei surpreso e falei: "Oba, que beleza! É um mateiro e é dos grandes." Fui me escondendo para se aproximar ao máximo, pois a arma era muito velha e também espalhava muito chumbo. Para dar um tiro seguro, eu tinha que ter mais ou menos uns 15 metros ou até menos de distância. Fui me aproximando cada vez mais e bem lentamente. Mas à frente do meu lado direito, ouvi um pequeno graveto estalar. Parei. Fiquei observando e comecei a pensar se o bicho estava vindo ao meu encontro. Eu vi ao longe as folhagens das mandiocas se abrindo. Nesse momento, me veio outro pensamento. Bom, deve ser um macho que está ao encontro da fêmea. Melhor, vou pegar ele que é bem maior. O animal deu uma arrancada veloz e parou repentinamente. Eu também parei, fiquei tentando ver que bicho era, mas as folhagens ainda tiravam toda a visão. Pensei comigo, vou andar mais uns 8 passos que já dá para ver e vou atirar bem no olho do bicho. Quando já estava quase limpa a visada do bicho, pisei em uma rama seca e estalou forte.
Foi nessa hora que eu pude ver com clareza o tamanho daquele animal. Esse suposto animal se levantou e ficou mais alto que as ramas da mandioca e me olhou direto nos olhos. Só então eu pude ver realmente que aquilo era um monstro horrível. Tinha em torno de 2 metros de altura. Vagarosamente fui empunhando a velha cartucheira. Atirei 1, 2 vezes e o tiro não saiu. Aquilo veio andando em minha direção. Eu vi que ia morrer naquela hora. Saí às pressas de dentro das ramas, indo para o limpo onde eu estava. Peguei e segurei a minha faca. Nessa hora tudo se passava pela minha cabeça. Em poucos segundos, veio à minha mente todas as formas de eu tentar uma fuga. Pensei até em jogar a faca no bicho e sair correndo. Também lembrei de me arrepender de ter discutido com o meu pai. Foram muitos pensamentos nessa hora. O medo me tomou e eu nem conseguia me mexer. Aquele cachorro enorme estava ali, a uns 5 metros de distância de mim. Nesse momento a lua apareceu e começou a brilhar mais forte. Eu, que tremia de medo, só esperando o meu fim, comecei a sentir algo diferente em mim. Comecei a sentir uma força enorme se apoderando do meu corpo, como se eu tivesse a força de uns 10 homens. O medo que eu sentia foi embora. Entrou no meu corpo um arrepio muito forte, junto com um sentimento de muita raiva. Dei mais um passo na direção daquela criatura e ele deu mais uma na minha. Ficamos quase frente a frente. O bicho me olhava com os olhos da cor de labaredas de fogo. Eram amarelos, fedia muita carniça. Ele me encarou por uns minutos, quando de repente, do nada, olhou para a lua e saiu correndo para o mato. Bom, eu pensei comigo, se ele tivesse me enfrentado, iríamos nós dois para o buraco, porque a faca estava bem afiada e eu não ia me entregar fácil. Naquele momento, lembrei que os mais velhos falavam que o lobisomem tem medo de faca, porque entrava rasgando e o bicho sangrava muito. Eu lembro que estava com a minha guarda levantada e a faca estava bem na minha frente. A fera correu para o mato e eu corri feito louco. Mas dessa vez não para a casinha que eu estava, e sim para a casa do meu pai, pois lá tinha outra espingarda de maior calibre. Cheguei na casa do velho esmurrando a porta, pois já era muito tarde da noite, e meu pai tinha o costume de se deitar logo cedo, pois já estava idoso e já não caçava mais. Entrei. Deixei ele e minha avó muito assustados, pois eu fui criado no mato desde pequeno e já não tinha medo de andar sozinho pelas noites. Me deram água para acalmar e eu contei tudo o que tinha acontecido. Bom, meus amigos, mal eu sabia que aquela noite me revelaria um segredo. Então minha avó falou: "Filho, acho que está na hora de você contar para ele." Escutando e ainda aflito, comecei a ficar nervoso e perguntei várias vezes em tom alto do que eles estavam falando. Foi então que minha avó tomou a frente e disse: "Calma, meu filho, eu vou contar tudo, mas se acalme. Ainda bem que você foi corajoso e não correu, senão aquele bicho teria te matado. Há muitos anos atrás, logo quando eu e seu pai viemos morar aqui, num dia de muita lua, seu pai vinha de uma caçada já tarde da noite. Quando ele saiu do mato e começou a andar na trilha dos bois, na pastaria, ao longe, ele viu um cachorro preto gigante que vinha aos pulos para atacar. Mas como ele é muito experiente, entrou na bifurcação do lado direito da trilha e lá da frente, por dentro do mato, tomou o rumo de casa pelo lado esquerdo. Atento, ele pôde escutar o trotado do bicho quando passou reto por outro lado e conseguiu chegar em casa correndo." Minha avó continuou falando: "Desse dia pra cá, não teve uma noite de lua cheia que eu não temesse por sua vida, pois você nunca foi batizado. E reza uma antiga lenda que todo 7º filho pode virar lobisomem ou matar um. Se ele for pagão, pode pegar a praga através do ataque ou tirar a praga com o seu ataque, pois o espírito do guardião da noite paira sobre o ar, e é uma pessoa igual a você, meu filho.
ele pode se materializar. Ouvindo aquilo, dei risada e comecei a falar. Nossa, vó, ainda bem que eu corri depois que o bicho foi embora. Foi pura sorte, acho, pois eu não corri quando ele estava olhando para mim. Por isso é que ele não me atacou. Bom, acho que foi por isso. Ora, mas imagina, nós somos só em 6 filhos, vó. Então ela me disse, não, filho, você é o 7º. E eu teimei. Não, vó, somos só em 6 irmãos. Ela suspirou e me revelou um segredo. Você é o 7º filho, não teime. Antes de vocês todos, teve uma menina. Ela só viveu 2 anos e depois morreu. E então eu disse, impossível, se fosse eu saberia. Ela me disse que foi uma perca muito dolorosa para minha mãe e para meu pai. Então decidiram não comentar aquele ocorrido. Pois toda vez que falavam desse assunto, ela ficava muito arrasada. E aos poucos, isso foi ficando no esquecimento. Bom, deixo a vocês o poder de julgamento desse relato. Mas já vou dizendo, eu fui criado dentro de família religiosa da congregação. Nunca botei fé em crendices, lendas, mitos, mas tudo mudou até aquele dia em que presenciei algo sobrenatural ali na minha frente. De repente, a minha avó, que sempre foi tão amorosa e meiga com todos, estava certa vez deitada em uma rede e do nada a rede parou de balançar. Eu estava ali e vi aquela rede parar sozinha. Minha avó se sentou, colocou os pés no chão e começou a falar grosso, como se fosse um homem. Desse dia em diante, vi que há um segundo plano além do nosso. E acreditem se quiser, até hoje eu sinto essa força, toda vez que estou em perigo ou prestes a ficar em perigo. E esse tal poder, força, ou sei lá como devo chamar, anjo da guarda talvez, já me livrou de muitos e muitos perigos. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.